sua diversidade. A riqueza do Brasil é sermos tão diferentes. A nossa maior tristeza e vergonha é a nossa miséria, a nossa grande desigualdade. E até isso, o presidente Bolsonaro conseguiu destruir. Ele nos dividiu enquanto nação. Então, diante disso, eu fiz um manifesto, 48 horas. Esse manifesto eu entreguei para o presidente Lula antes. Falei, presidente, eu vou declarar o meu apoio, o meu voto, não quero absolutamente nada. Eu quero dizer que eu nem precisaria ter essa conversa antes dele falar qualquer coisa. Porque é meu dever cívico estar do lado da certa da história. Ponto final. Geraldo, do Dig News, por favor. Desculpa, Geraldo do Dig News, como disse ele. Eu queria uma análise da senhora sobre os últimos acontecimentos. Que sobre o bandido Roberto Jefferson, não tem outro adjetivo para ele, e sobre também os últimos acontecimentos no Nordeste, com a fajuta planilha que Bolsonaro está dizendo que não foi veiculada. São dois exemplos típicos de um presidente que é antidemocrático. Quer dizer, ele já está acusando o golpe que vai perder as eleições e, consequentemente, criando fatos para tentar adiar a eleição, discutir resultado de urnas e levar essa eleição para o terceiro turno como se nós não tivéssemos um país para reconstruir. Veja, a eleição é um jogo. Você ganha ou você perde. Quando você perde, você reconhece a derrota e segue a vida. Você não vai levar esse processo como se fosse um projeto pessoal. Esse é um projeto de país a ser reconstruído. O caso de Roberto Jefferson, acho que foi literalmente um tiro no pé. O desespero deles é tão grande que eles estão tentando criar crises artificiais diárias, mas no desespero, no despreparo, na incompetência, cada vez que eles criam um fato, eles puxam mais voto para o presidente Lula. Porque cria uma sensação de insegurança no eleitor. O eleitor não quer isso. Ele quer um jogo limpo. Você vai para um campo de futebol, você vai para ganhar ou para perder. Você tem o seu time, você torce por ele, mas você não vai exigir que o juiz continue apitando mesmo depois do término do segundo tempo, para que você tenha o resultado que você queira. Isso não é democracia. Então, mais um exemplo típico do quanto o presidente Bolsonaro representa tudo aquilo que nós repudiamos. Roberto Jefferson, ele agrediu a Polícia Federal. A Polícia Federal que tem a obrigação de proteger a sociedade brasileira. E ele vai, o próprio presidente Bolsonaro, ao invés de ir imediatamente defender a Polícia Federal, defende um bandido. Ele vai contrário a todo o seu discurso. Então, isso está causando um sentimento na sociedade brasileira de que realmente Bolsonaro não é essa figura que se apresenta. Um dia a máscara cai, que bom que ela está caindo, que bom que 30 de outubro está chegando e nós vamos eleger Lula presidente. Só emendando essa questão, que ontem ele convocou uma reunião emergencial e parece que não deu certo o que ele estava tramando nos bastidores. A senhora tem alguma coisa a falar sobre isso? Mais uma tentativa insana, inconsequente e desonesta do presidente Bolsonaro. Que bom que os ministros se recusaram a comparecer numa convocação do presidente. Olha o quanto ele perdeu a autoridade. Os seus ministros se recusaram a ir numa tentativa de um pseudo-golpe. O que ele queria naquele momento, às vésperas da eleição, inclusive porque ele sabe que não é o Tribunal Superior Eleitoral que fiscaliza se as rádios estão ou não colocando inserções de propaganda eleitoral. Essa fiscalização se dá no município, ela se dá pela sociedade civil, ela se dá pelos partidos, ela se dá pelo Ministério Público, ela não se dá pelo TSE. Então vejam, desespero puro de quem sabe que está perdendo a eleição e não está preparado para largar o mandato. Marcelina, do SOAC, por favor. Simone, meu nome é Marcelina Liberato e eu faço a pergunta não só pensando nas pessoas de sindicato, mas também professores, que eu também estou aqui representando, professores e as mulheres negras de Divinópolis. A minha pergunta para você é a seguinte: você pretende, se vir a ser ministra da Educação, sentar com professores de norte a sul para falar sobre o caos que está a educação, inclusive sobre o não sucesso, porque há diferença de aprendizado de uma região para outra, e eu acredito que você, sendo da educação, sabe muito bem disso.
Você pretende sentar com os professores para entender essa educação em tempo integral que não está funcionando, pelo menos não aqui na nossa região? Marcelina, eu assumo um compromisso maior com você, independente de cargo de ministério, de sentar com os professores, com o sindicato no Brasil a qualquer hora, a qualquer momento, como professora que sou. O primeiro item que eu apresentei ao presidente Lula, falei, presidente, meu manifesto e, portanto, o meu apoio não é por simples adesão. Eu preciso só que o senhor incorpore no programa de governo algumas pautas que são muito caras para mim. Eu coloquei 5. A primeira foi que a União volte os olhos para o ensino infantil, colocando todas as crianças da primeira infância, de 3 a 5, dentro de sala de aula no tempo certo, porque senão ela não vai estar preparada intelectualmente para o aprendizado, e que lá na ponta, no ensino médio, a gente possa aplicar o ensino médio técnico profissionalizante em período integral, garantindo uma bolsa e uma poupança jovem para os nossos jovens que se formarem no ensino médio de R$5.000. Se nós não pagarmos para os jovens se formar, ele não vai voltar para o banco da escola, com internet, com período integral, implantando o ensino técnico, porque ele já pode entrar para o mercado de trabalho enquanto ele faz a faculdade, se ele quiser. Então esse foi o primeiro pedido que eu fiz. Lula ouviu os 5, eu não vou me delongar nem explicar quais são os outros, mas posso te garantir que o segundo foi igualdade salarial de homens e mulheres nas mesmas funções, porque uma mulher preta chega a ganhar até 40% menos que um homem, isso é inadmissível no Brasil como o nosso, e a mulher branca até 20% menos. E ele incorporou as cinco medidas. Então é isso. Não preciso ser ministra, não preciso ter cargo, eu vou ajudar o Brasil em qualquer posição. Estou muito feliz de estar do lado certo da história. Muito obrigada. Amanda, do Portal Gerais. Simone, estou aqui representando o Portal Gerais, também o jornal Estado de Minas, do Grupo Diários Associados. Aqui em Minas, você também cumpre a agenda em Belo Horizonte, mas o ato público aberto junto à população apenas aqui em Divinópolis. Por quê? Não sei, não sei, eu tô seguindo, até onde eu saiba, não, eu tenho umas 5 agendas em Belo Horizonte. É que eu fiz na minha primeira, e agora estive com Lula, vamos esquecer que eu tive semana passada em pelo menos 3 eventos grandes públicos. Nós tivemos em Teófilo Otoni, nós tivemos em Juiz de Fora, eu já tive em Belo Horizonte na minha campanha 3 vezes em eventos públicos no primeiro turno. Eu estou seguindo o script muito bem acompanhada, estou muito feliz de estar aqui, mas acho que o momento talvez seja porque assim, a eleição tá aí, né? Está na antevéspera da eleição, e a forma melhor da gente se comunicar, de passar o recado, graças a Deus, através da imprensa livre como vocês, que acabam sempre noticiando, levando as nossas mensagens. Acho que é isso, não sei. Mas eu topo tomar de novo um cafezinho lá em BH. Só para finalizar, só mais uma questão, Simone, desculpa fugir aqui do script. A gente vê também uma narrativa sendo usada, principalmente pelos apoiadores, né, do adversário, de que se o Lula vencer, né, que Minas ficará fora das prioridades do governo federal, porque teria como principal adversário, já pensando na próxima eleição, o atual governador de Minas. O Lula tem esse comprometimento, principalmente aqui, né, a gente em Divinópolis, com o Centro-Oeste e com Minas como um todo? Olha, gente, eu não tenho procuração para ficar defendendo o presidente Lula, mas eu tenho que ser justa com um presidente que governou 2 mandatos, e eu fui prefeita na época em que ele esteve à frente de parte desses 8 anos de mandatos. Eu era oposição ao presidente Lula, e nós levamos, na época lá, a maior fábrica de celulose do mundo. E todos os incentivos foram dados para que isso acontecesse. Meu estado sempre foi governado pelo adversário do Lula, que era sempre governado ou pelo MDB e no PSDB. Lula nunca fechou as portas para o Mato Grosso do Sul, e não fecharia as portas. Simone, você agora tem mais 4 anos de mandato como senadora em Divinópolis. Não, meu mandato termina agora. Mas Divinópolis elegeu agora também um senador e que apoia Bolsonaro, que tem um irmão que é prefeito que também
bolsonarista, enfim, a exceção da Lohana, os outros eleitos na cidade também apoiaram o Bolsonaro. Sua vinda aqui na cidade também é um objetivo de passar uma mensagem que, embora os políticos bolsonaristas aqui, há uma possibilidade de diálogo com o Lula nessa eleição para o eleitor? Vejam, acho que a possibilidade de diálogo do Lula com os eleitores e com Divinópolis não precisa de mim, não precisa de autoridade de fora, né? Precisa apenas dos representantes legítimos da oposição e da situação. Vou repetir, eu não tenho dúvida, eu estou no Senado há 7 anos, mas eu acompanho o Senado há quase 20. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai governar em parceria, vai estar dialogando com todos os senadores e senadoras da República. E vai estar ouvindo a oposição e a situação de Divinópolis e de Minas Gerais. Gente, ele vai ser eleito, se eleito for, presidente do Brasil, não é presidente do PT ou presidente da esquerda, é presidente de uma frente democrática que precisa reconstruir esse país. E ele sabe da dificuldade que vai ter, e ele sabe que precisa fazer uma ampla concertação, né? Vamos deixar a coalizão de lado e vamos começar a falar agora daquilo que é o mais importante, que é a concertação do Brasil. Então, não tenho